Talvez uma das coisas mais importantes que Jung nos falou é que aonde nós temos uma dor, lá nós temos uma missão. As dores da vida não são meramente para nos destruir ou nos ferir, nos traumatizar, mas muito mais importante do que isso, quando você está emocionalmente preparado, as dores da vida são oportunidades de florescimento. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante que eu quero que você nunca esqueça. A única coisa que forma o caráter de um homem, a personalidade de um homem, são as lutas que ele escolhe enfrentar. As lutas que ele decide não fugir. Nada mais além dessa luta que forma o caráter de um homem. Você pode tentar encontrar na filosofia, tentar na psicologia, nada disso vai servir. São as lutas que você enfrenta. Vocês sabem que a gente já fez alguns vídeos sobre a questão do Gaules, não o Gaules, eu nunca sei como é que fala o nome dele. Mas eu quero trazer um vídeo novo aqui que fala bastante sobre a reação dele frente ao término, mais um término que ele está vendo na vida. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser uma lição muito importante para muitos de nós. E você, velho, tem que nesses momentos, em cada um desses momentos, tentar refletir e melhorar, tá ligado? Então, às vezes, quem tá de fora e não vê o que a gente passa aqui todos os dias, não vê o que a gente, como a gente é, às vezes a pessoa fala, pô, olha lá, o Gaules é aquele cara que sempre aparece uma história triste, porque é foda, a história triste vende mais do que a história feliz, muitas vezes. Não traumático, mas assim, acontece um término comigo e, pô, eu tô aqui abalado, não vou abrir live, vou ficar na cama. Mano, não existe esse mundo, rapaziada. Eu sou um lutador, tá ligado? Essa concepção que ele tem de se ver, eu sou um lutador, é extremamente importante para que o homem não se traumatize. Você deve ter percebido, como a gente está vendo aqui ao lado, normalmente quando os homens, os rapazes estão num término, a primeira coisa que eles fazem é ir para a academia e se exercitar. Normalmente a gente pode pensar que isso seja de alguma forma uma preparação para voltar a sair com digníssimas, né? Afinal de contas, agora você vai estar bonito, você vai estar malhado, mas isso é apenas parte e uma parte menor do que realmente está acontecendo. Mas a grande questão é que os homens buscam academia quando eles têm um término porque é uma adaptação inconsciente que eles estão buscando para superar as suas dificuldades. Entenda comigo o seguinte, o homem tem muita dificuldade de entender como ele se sente. Eu já comentei sobre estudos aqui com vocês, que o homem normalmente demora entre 10 a 12 horas a mais do que uma digníssima para poder entender o que ele realmente está sentindo. Isso acontece porque a configuração cerebral do homem ele é muito dependente de movimento para conseguir ligar sentimentos a palavras. Quando você se exercita, isso confere você a capacidade de compreender exatamente como você está se sentindo naquele momento. O que seria impossível você conseguir meramente se esforçando para tentar se entender. O exercício é tão importante para o homem que isso também cria conexão emocional uns com os outros. E o homem aprende por meio dessas conexões. Por exemplo, se você pede para um homem sentar e falar sobre aquilo que ele está sentindo, ele vai ter muita dificuldade de fazer isso. Ele não consegue, não dá certo. A gente sentar e ficar falando, eu me sinto assim, assim, assado, a não ser os homens que têm o que nós chamamos de cérebro em ponte. O que é cérebro em ponte? É quando você você é homem, mas você tem algumas características que são inerentemente das digníssimas ou vice-versa. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de falar como eu me sinto. O meu cérebro é em ponte para essa questão que normalmente é mais associado às digníssimas. Então, se um homem tem essa facilidade de falar, tudo bem, ótimo, mas a maioria de nós não tem. Então, quando você está com algum problema, a primeira coisa que seria interessante é chamar alguém para fazer uma caminhada com você. Se você realmente quer um momento de se abrir, conversar como você está se sentindo, abrir seu coração com alguém, faça uma caminhada com essa pessoa. Você vai perceber que enquanto você está caminhando com ela, você vai começar a se sentir mais confortável para falar como você se sente. Você não é apenas confortável e reconfortante, mas a sua capacidade de verbalizar ela vai ser muito melhorada no momento em que você está caminhando com ela. Nós temos algumas outras questões importantes também que eu já comentei aqui para vocês e por que o exercício é importante. A primeira delas é que o exercício físico, a força física na parte dos membros superiores, ela está totalmente ligada com o desenvolvimento e a capacidade da estabilidade emocional em um homem, principalmente a força de preensão. Quanto mais força de preensão, quanto mais força nos membros superiores que você tiver, menos neurótico você se torna, mais confiante você fica, uma clareza de pensamento, de resolução de problemas começa a aparecer no seu dia a dia.
Uma coisa importante de citar também é que os estudos mostram que quando você começa a se exercitar o seu corpo, ele automaticamente começa a codificar proteínas de uma forma que até então ele nunca tinha feito. Efetivamente, ao longo do tempo, você vai se tornar, por causa da renovação constante da qual nós sofremos, você vai se transformar numa nova pessoa e a forma com que você pensava e encarava o mundo e as dificuldades começa a se transformar também. Você vira um novo indivíduo. Por isso que é muito importante você se exercitar. Além de, claro, nós temos algumas outras vantagens, como por exemplo, você vai ser mais respeitado pelas pessoas. Conforme você malha, isso é uma potencial linguagem não verbal sobre como as pessoas devem começar a tratar você. As pessoas vão te tratar na medida que elas percebem você se tratando. Então, se você é um cara desleixado, se você é um cara que tem uma postura muito ruim, as pessoas corresponderão a isso te tratando exatamente dessa forma que você está se comunicando. Mas quando você é um cara que se respeita, tem uma postura correta, e lembrando, a postura influencia totalmente a produção de testosterona. Se você é um cara que fica em pé ou que fica sentado com os ombros para baixo, cabisbaixo, isso baixa a sua produção de testosterona. Você precisa ter uma postura correta, porque isso vai influenciar como você se sente. Lembre-se, existe um princípio muito importante da psicologia. Fatores externos influenciam como nós nos sentimos internamente. A postura influencia como você se enxerga e como você interage no mundo. Além disso, por exemplo, a postura aliada por causa da musculação influencia também o caimento das roupas. Você vai perceber que se sente mais bonito porque as roupas te vestem melhor. Uma questão muito importante também, isso é muito importante para o homem. A identidade masculina, o caráter masculino do homem é muito ligado à sua parte íntima, né, ao seu órgão masculino. Um temor que muitos rapazes têm hoje é que eles têm um órgão muito pequeno. Isso é derivado em grande parte por assistir filmes adultos, porque os filmes adultos não representam a média da população, ao contrário, é segmentado. São os homens, os atores desses filmes, normalmente são os homens que estão fora da média, estão acima da média. Só que como todas as cenas de filme são com esse tipo de homem, você acaba se comparando, fazendo comparações inconscientes e se acha menor do que você é, quando muitas vezes você está dentro do tamanho correto e não há problema algum. Mas o que acontece? Imagina que esse aqui é o órgão masculino. E isso aqui, essa minha mão, é a gordura. Conforme você vai engordando, o órgão, a barriga vai aumentando, né, o seu ventre vai aumentando, e o órgão parece que está diminuindo de tamanho, quando na verdade não está diminuindo, ele está no tamanho normal, só que a capa de gordura esconde o tamanho real. E isso influencia diretamente sobre como você se sente com você mesmo. A personalidade do homem é tão ligada à sua parte íntima, e as digníssimas sabem disso, como por exemplo, uma das ofensas que nós fazemos uns aos outros, qual é? Ah, você é impotente, você é não sei o quê, você é Oxa, né? BROXA, porque nós entendemos que isso ofende porque nossa capacidade masculina de potência de quem nós somos é baseada sim nessa parte. Conforme você emagrece, você se cuida, a gordura recua e o órgão fica mais à mostra. Isso confere aos jovens rapazes a sensação de potência viril que eles precisam para se sentir bem com eles mesmos. E por uma questão importante também, o seu corpo ele é adaptado para o combate. Todo o nosso corpo de homem é adaptado para o combate. E o que acontece? Quando você está em uma situação de briga, de discussão, você está discutindo com alguém, uma das primeiras coisas que acontece é o seu corpo retrair as gônadas, né, os ovos, o corpo retrai os ovos, traz para dentro e retrai também o comprimento do seu órgão masculino. Isso é uma adaptação para te proteger de danos caso a briga aconteça. Isso protege você, né, dessa parte que é tão vulnerável e tão dolorosa. Esse retraimento persiste durante algumas horas e em alguns casos pode persistir durante alguns dias. E qual o problema? Como diminui nesses momentos de medo e de pavor, você frequentemente pode acabar se sentindo menos masculino por causa disso.
E eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Como vocês sabem, se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens. Dentre elas, você vai ter acesso a partir do nível 2 a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. E nesse canal você vai ter acesso ao acolhimento que nós oferecemos para os novos membros. Você tem homens de várias idades lá e homens que têm um pensamento alinhado com o seu, homens que pensam exatamente como você. Esses homens são dispostos a te acolher e você vai ter amizades que você vai levar para a vida toda. Pessoas com quais você pode contar. O grande problema e o grande mal que nós sofremos hoje como homens é a solidão. Nós não temos grupos de apoio. Lá, a partir do nível 2, você vai formar o seu grupo de apoio. Pessoas que vão estar dispostas a proteger suas costas e lutar ao seu lado em todas as frentes que você precisar. Além disso, nós temos adicionado conteúdo diário lá. Todos os estudos que eu cito aqui nos vídeos, toda essa lista de estudos estão disponíveis já para os membros do canal. Então, você vai ter acesso a todas as fontes daquilo que eu indico, a indicação de livros, os estudos citados. Isso vai te preparar não apenas moralmente, mas intelectualmente para o confronto de ideias. Assim, se um ideólogo chegar e falar alguma besteira, você vai estar capacitado a enfrentá-lo e derrotá-lo no campo das ideias. Isso é muito importante. A partir do nível 3, você vai ter acesso a nossa plataforma de áudios e e-books. São mais de 150 áudios, mais de 150 e-books, com conteúdo extremamente denso, mas com uma didática facilitada para que você aprenda sobre quem você é. Lá, por meio de minhas áudios e e-books, eu vou te mostrar o porquê você sente determinadas coisas, você tem determinados imperativos. E seguindo esses imperativos, entendendo por que você sente eles, você vai se tornar um homem que você sempre quis ser. Esse é o meu objetivo, te ajudar a ser o homem que você sempre quis. Então, e vocês vão estar me ajudando também a enfrentar o assédio jurídico. Como vocês sabem, são muitos processos, é uma perseguição muito grande, nós estamos em Shadowban, mas vamos vencer isso como homens, juntos, tá certo? Então, espero vocês lá. Malhando, você vai perceber uma coisa também que é bem engraçada. Você vai perceber que conforme você vai ficando mais forte, outros homens começam a te olhar. Muitas vezes não são olhares ameaçadores, não é aquela encarada, mas é o olhar de admiração. Isso acontece por uma questão importante. O cérebro masculino ele evoluiu de tal forma a julgar a formidabilidade física um dos outros. Então nós estamos a todo instante avaliando a capacidade física de outros homens. Ao fazer essa avaliação, muitas vezes nós conseguimos nos sentir confortáveis em determinadas situações, pois nós sabemos que podemos enfrentar aqueles homens. É interessante uma coisa das amizades masculinas. Normalmente todo homem já se imaginou se venceria uma briga ou não com um dos amigos dele ou com o melhor amigo dele. É exatamente esse processo acontecendo. Nós estamos avaliando as nossas capacidades uns dos outros. E nem sempre isso é para inferiorizar o outro, mas para gerar respeito também. Existe uma questão muito importante nas dinâmicas sociais, é que a beleza presente em uma digníssima faz com que as outras digníssimas queiram destruir essa que é a mais bela. Os homens não são assim. A beleza masculina e a beleza física faz com que os homens respeitem e admirem um determinado homem. Tanto é que os estudos mostram que as maiores vítimas de bullying dentro de escola são moças bonitas. As outras atacam ela, que é a mais bonita, que chama mais atenção. E os homens que sofrem menos bullying são os homens mais bonitos. Porque a tendência masculina é sempre prestar admiração e respeito por aqueles que têm características que nós somos feitos para admirar. Uma questão importante também, eu já vi algumas pessoas falando, não tem academia para rosto. É verdade, não tem. Mas o que os estudos mostram? Um homem, ele aceita se relacionar com uma digníssima de corpo horrível, contanto que ela tenha um rosto bonito. O homem aceita se relacionar com ela, casar e fica feliz. As digníssimas são o contrário. Elas aceitam se relacionar com um homem de rosto horrível, desde que ele tenha um físico bonito. Isso acontece porque a capacidade física do homem está muito relacionado também com a proteção que esse homem pode oferecer. E as digníssimas, elas buscam em homens justamente essa capacidade de defesa, de proteção. As digníssimas querem homens que sejam capazes de derrotar outros homens. E nós fazemos isso nas mais variadas áreas, como, por exemplo, um homem inteligente pode derrotar outros homens no campo das ideias. Mas um homem forte fisicamente também tem capacidade de derrotar outros homens. E isso faz com que eles desenvolvam uma atração, um bem-querer por aquele cara. Então, você vai perceber que, ficando forte, ainda que você tenha um rosto feio, você continua
você vai começar a ser desejado e cobiçado pelas digníssimas, porque a muscularidade, a fisicalidade desperta o interesse por intimidade nelas para com você. Uma outra questão que a gente precisa citar é que muitas vezes nós temos muito medo do mundo. O mundo parece aterrador e muito mais aterrador do que ele é, na verdade. E por isso a força física é importante. A força física, conforme você malha, ela faz com que você não perceba o mundo como mais ameaçador do que ele realmente é. Tem um estudo muito interessante que eu já citei aqui para vocês antes, é que conforme o rapaz ele vai se desenvolvendo, as produções hormonais que ocorrem modificam a forma que ele encara a realidade imediata, circundante. E nas digníssimas também, mas de outra forma. O que se pega? Pega o rosto, fotos de rostos que tinham uma expressão neutra. Era um rosto com uma expressão neutra, mostraram para homens e digníssimos. O que se percebeu é que, por a influência hormonal, as digníssimas achavam o rosto neutro, que na verdade era uma expressão convidativa e amigável. Enquanto os homens olhavam para esse mesmo rosto neutro como uma projeção de agressividade e tentativa de opressão e dominância. E qual o problema? Se você se sente fisicamente fraco, ao olhar para os outros rostos, você vai achar que eles são todos opressores contra você. Isso vai criar uma sensação de medo muito grande. Muitos rapazes se sentem tímidos, né, retraídos, mas não são tímidos, eles são patologicamente medrosos. Porque como eles são fisicamente fracos, eles estão a todo instante temendo aquilo que os outros podem fazer com eles. Quando você se sente fisicamente forte e capaz, e você faz uma avaliação física e olha para o rosto do cara e vê que ele tá realmente ele tem uma expressão de raiva, mas você se sente seguro na sua capacidade física, você não se sente ameaçado. Então você interage com ele de uma posição de respeito e ele faz o mesmo com você. Homens respeitam aqueles que não os temem. Quando você está diante de um homem, os estudos mostram isso. Quando você está lutando com um homem, por exemplo, você está lutando com um cara. Se você é claramente inferior, mas você continua ali lutando, isso faz com que esse homem gere respeito e admiração por você. Porque você jogou limpo o tempo todo e não fugiu. Apesar de você estar numa situação claramente de inferioridade, de dificuldade, você se manteve íntegro ali. Continua lutando. Isso faz com que ele te respeite. É por isso que muitas amizades sinceras acontecem em escola, em recreios, em parquinhos, quando os meninos brigam. Porque essa briga, por incrível que pareça, vai gerar respeito entre os dois. E eles acabam se tornando bons amigos. Enquanto isso leva as digníssimas a sempre escolher as piores pessoas possíveis, porque elas acham que todo mundo é amigo delas. Enquanto os homens acham que todo mundo é inimigo deles. É interessante, mas a força física, o exercício físico, te previne de passar por isso. Você se sente seguro e você para de ter medo. Então o exercício físico, como nós estamos vendo aqui, é essencial para a sua vida, para o seu bem-estar. Você precisa disso. Vai te ajudar a se livrar das emoções indesejáveis e vai te ajudar a se ajustar no mundo e nas dinâmicas sociais. Os estudos comprovam que nos primeiros 5 segundos as hierarquias sociais se formam dentro de grupos de desconhecidos. Em poucos segundos que as pessoas se reúnem, pessoas que nunca se viram antes, em 5 segundos e até 50 segundos, uma hierarquia social ali é feita com o cara que domina, o cara que é submisso, o cara que é o auxiliar. Você tem várias posições dentro de uma hierarquia, não apenas os extremos. Se formam em até no máximo 50 segundos. Isso vai te ajudar a saber se posicionar dentro dessas hierarquias e não permitir que alguém tenha controle social sobre você e te imponha uma posição de inferioridade. Os homens têm a tendência de querer salvar digníssimas problemáticas. Nós temos essa tendência no nosso coração e é isso que nos leva a ser destruídos. Você precisa começar a cuidar de você mesmo. Se tem alguém que precisa de cuidado, é você. Então invista em você. Vá para a academia, se exercite, faça uma luta. Você vai perceber que essa mudança tão pequena de atitude vai te transformar em um homem que você nunca imaginou que seria. Isso vai mudar a sua vida. E é o que eu quero. Eu quero ver a sua vitória. Se você passou por um término, como o Gaudes passou, isso não é para sua destruição. Isso é uma oportunidade de crescimento. Não desista, cuide de você. É o que ele está fazendo e ele está no caminho certo. Abraço, pessoal.